programa de hoje, a mulher que sabe tudo e um pouco mais da vida no campo. Hoje foi aprovado aqui no Senado Federal um projeto de autocontrole. Um projeto que traz a modernização da agroindústria brasileira. A ex-ministra da Agricultura e atual senadora da República. Nós temos na nossa mão uma oportunidade de ouro. Tereza Cristina. Muito bem, presença ilustre. Muito obrigado pela presença. Senadora, né? Senadora, ex-ministra. Tereza. Muito obrigado pela sua presença. Terezinha. Olha, ele já intimidade. Ele já isso? quer... Dona Tereza. Já quer crer intimidade. Não, acho que é muito simpático. Desculpa, viu, Tereza? Desculpa, Tereza. Deixa eu falar. Então, Tereza. O microfone. Não dê intimidade. Não dê porque a gente não sabe se comportar. Muito bem. Então o Mota vai fazer uma... Por favor, eu vou pedir pro Mota fazer a primeira pergunta. O Mota que está no Rio de Janeiro. Vai lá, Mota. Isso aí. Tá, o áudio precisa dar o áudio. Bom dia, senadora. Bom dia, um prazer falar com vocês, viu? Eu tô em pânico aqui no Pânico. Não, precisa não. Você vai gostar. A minha pergunta é a seguinte, só esse ano estima-se que o Mato Grosso vai produzir mais milho do que a Ucrânia inteira, quase o dobro. O agro brasileiro é uma história de sucesso quase que inacreditável, né? O Marcos Troirro, que é ex-presidente do Banco dos BRICS, sempre diz que o Brasil pode ser para os alimentos o que a Arábia Saudita é para o petróleo. A senhora concorda com ele? Bom, concordo plenamente e eu acho que todo mundo tem que concordar, né? Contra fatos, né? Não há argumentos. Nós temos aí essa safra brasileira, né? Impressionante, gente. Nós estimávamos em 312 milhões de toneladas, vai passar de 323, ela está no último minuto aí de fechamento dos números. E é um setor que andou sozinho. A hora que ele se descolou do governo, a hora que ele usou tecnologia, ciência, né? O que nós precisamos é apoiar um pouco mais e você vê que ele foi embora. O milho é um negócio espetacular, porque o Brasil nunca foi um grande produtor de milho. Nosso grande concorrente é dos Estados Unidos, que produz quase o tamanho da nossa safra de milho, mas o Brasil mostrou aí nesses últimos 3 anos, com a agricultura tropical, o que ele está fazendo, e diferente dos países temperados. Nós temos 2 safras por ano, soja no verão e milho no inverno, que a gente chama de safrinha, mas hoje é um safrão. Sim. Inclusive o Mato Grosso, a Argentina, o Mato Grosso é maior que a Argentina. Impressionante. É maior que a Argentina. Impressionante. Agora, por que é mal visto? Por que tem esse negócio? Que eu não consigo entender isso. Porque tem a agricultura do bem, sim, e a agricultura do mal. Demonizam tanto o agro. Malvadão. Por quê? Quando surgiu isso, ministra? Bom, eu acho que essa era uma competição boba, errada, mal feita e pejorativa para o agro. Quando o agro no passado teve um problema sério, que foi de crédito, quando acabou a conta movimento do Banco do Brasil. Vocês não eram nem nascidos aqui, nessa época. Mas quando isso acabou, o agro ficou devendo. Nós tivemos aí que fazer depois uma securitização. E foi aí que o agro se descolou e foi usar a ciência apropriada para a produção brasileira. E então, de lá, quiseram o MST, né? Que quer comparar agriculturas, e não existe comparação de agriculturas. Você tem agricultura dependendo do tamanho da propriedade. Tem pequenos proprietários que são grandes produtores, produzem alimentos com valor agregado. Então, essa comparação, ela é uma comparação ruim e colocou essa pecha na agricultura de que a agricultura era atrasada, que a agricultura, enfim, tudo que a gente ouve aí. Mas, graças a Deus, a pandemia trouxe essa percepção para o homem urbano. Que, se não fosse o agro naquela época não parar, nós teríamos falta de produtos nas prateleiras dos supermercados e nós teríamos um caos instalado. Não só o caos da saúde, mas também o caos da segurança alimentar. Quando a gente olha os números, o agro tem puxado a economia brasileira já faz tempo. Eu não sou especialista em agro, mas o que eu vejo é que a tecnologia do agro é gigantesca. É uma das poucas indústrias que a gente exporta tecnologia. Então, exporta... Eu lembro que tem casos na Holanda, tem casos na África. Por outro lado, alguns empresários
estão um pouco receosos com o futuro. Por que eu digo isso? Porque a China tem ido para cima da África, investido muito, e não agora, mas daqui uns anos pode ser um concorrente forte pelo clima lá. O que a gente precisa fazer no agro para manter essa posição de protagonista? Porque café, carne de frango, carne suína, tem várias commodities, algodão, que a gente se destaca. Então, foi duro conseguir isso, eu tenho medo de perder. Eu acho que foi duro conseguir, chegamos aqui, mas ainda temos muito para avançar, né? O agro cada vez vem se superando no uso das tecnologias, mostrando o seguinte: cada vez a gente precisa de menos terra para produzir mais, né? Que eu chamo até de um efeito poupa-terra, né? Isso vem acontecendo tanto na agricultura quanto na pecuária. A China, é claro que ela está tentando, não só a China, os próprios países árabes estão, o Oriente, né? O Egito tem comprado terras na África, alguns outros países, por quê? Eles temem pela segurança alimentar. Nós que temos isso aqui fartamente, nos damos ao luxo de meter o pau na nossa agricultura, que é essa maravilha, né? E eles têm mesmo procurado. Agora, vai levar muito tempo para chegar onde nós estamos. Primeiro, precisa de mão de obra adequada. Os nossos produtores rurais, eu fico impressionado como eles são destemidos. Sim. Né? Esse ano, com preços baixíssimos, porque nós tivemos o boi, R$330 arroba ano passado, retrasado. Hoje está 180, 190 em alguns estados. Né? Houve uma perda enorme no campo, mas que não refletiu ainda no supermercado. Sim. Né? Podia estar dando picanha aí, né? Exato. Então, prometeram a picanha, mas não tem. Mas, e assim mesmo, o produtor rural está animado, plantando. Aumentou o volume. Aumentando o volume, vai aumentar o número de hectares esse ano ainda. Por quê? Porque nós somos um país que tem vocação para esse setor. Então, mas aumentou a produtividade. Sim. E esse é que é o negócio. Esse é que é o negócio. Números. O negócio é aumentar a produtividade. Quando aumenta a produtividade, sobra dinheiro. Exatamente. Mesmo os caras falando, não, tá tendo um negócio das commodities. O único jeito de enriquecer o país é com produtividade. Mas o único lugar onde está funcionando é o Brasil. Se você pegar a Argentina, pega a Chile, pô. Que falam, né? Que a gente alimenta o mundo inteiro. Tá meio zoado, tá meio zoado. E aí, e agora? A turma tá desanimada, viu, ministra? Mas eu acho que é um desânimo. Eu até achei que eles estariam mais desanimados. Eu estou vindo do meu estado, tive lá esse final de semana, conversei com alguns produtores e vejo que assim mesmo. É porque também ele não pode parar. Ele não tem outra coisa para fazer. Então, se eu produzo em 1.000 hectares, eu não vou deixar 200. Não é perfil do nosso agricultor. O americano faz isso, mas lá o governo americano paga né? Para ele não plantar. Esse ano você vai deixar em pousio 200 hectares, vai plantar só 800. Então, no Brasil não existe isso. O nosso crédito, mesmo com juros mais altos para a nossa atividade, o crédito está sendo todo tomado aí pelo Plano Safra e falta dinheiro. Se puser mais, o pessoal planta mais e produz mais. Ô, senador, agora essa questão aí, a senhora falou que o agricultor ele sempre está empenhado, está animado, empolgado, mesmo com algumas quedas aí. Agora, na questão do governo, como que a senhora está vendo a gestão do ministro atual da Agricultura? Como que o governo está fazendo? O seu legado veio, a galera... você falou muito bem da senhora. Agora dividiu. Na questão técnica. Queria saber como que a senhora está enxergando o atual ministro. Está ajudando, está empurrando a turma? Ou é a garra do agricultor que está fazendo isso caminhar? Dividiu agora o ministério. Primeiro nós temos dois. Tem dois. Tem a Ruth e a Raquel. Deixa ela explicar. Sim, vamos lá. Pode explicar. Bom, primeiro, o ministério hoje não é mais o mesmo ministério que eu tive na minha mão. Né? É um ministério que é 1/3 do que era antes. Depois, assim, o ministro, ele é do ramo, ele é do setor, ele é produtor lá no Mato Grosso, no estado que, né, é igual a Argentina em produção. Exato. Então, ele tem todo esse know-how. Agora, tem que ver se ele tem apoio do presidente dele. Né? Eu tive apoio total do meu presidente. O presidente Bolsonaro, para o agro, todas as vezes que nós tínhamos algumas questões a serem resolvidas, ele sempre apoiou fortemente o Ministério da Agricultura, com o ministro Paulo Guedes, com o ministro Tarcísio, enfim, com todos os ministérios que a gente precisava para poder caminhar para frente.
Então, eu vejo que o ministro está fazendo o papel dele, né? Só da gente não atrapalhar isso. Exatamente. Eu ouvia muito isso lá do presidente Bolsonaro. Não atrapalha. Né? Então, se você fizer com que o Ministério não atrapalhe o setor, ele anda sozinho. Aí, você ajudar alguns gargalos aí. Mas o que eu acho que é uma pena a gente ter tido esse retrocesso é dividir as agriculturas. Exatamente. A gente tem uma só agricultura. Voltou a mesma conversa. Voltou a mesma conversa de 30 anos atrás. Você acha que é por isso que o Brasil bate tanto na trave? Porque você é uma pessoa técnica, todo mundo respeita o seu trabalho, a gente vê, vários ministérios abrindo. Qual que é o problema, a raiz do problema na sua visão? Olha, eu acho que acaba... Enfim, eu acho que eu sou suspeita para falar porque eu não gosto do modelo desse governo. Né? Eu sou pela liberdade econômica, pela competitividade. Né? Eu acho que esse Estado exagerado, inflado... Carreta furacão. Então muito cargo. Eu acho que é muito cargo. Enfim, eu penso que não dá para comparar. Era um outro estilo, né? Um outro projeto. Né? O projeto anterior não tem nada a ver com o projeto atual. Mas... eu, como brasileira e como senadora da República, eu torço para que dê certo. Porque a gente tem que torcer pelo Brasil, pelos brasileiros. Então, no que a gente pode ajudar, lá no Senado, nós temos ajudado com... Enfim, votando as pautas importantes, olhando para frente. Isso é Esse negócio de olhar para trás é muito ruim. Olha só, agora... Pera só o Mota, nossa elegância, o Mota do Rio de Janeiro, fazendo mais uma pergunta aqui para nossa senadora Tereza Cristina, hoje aqui no Pânico. Senadora, algumas pessoas enxergam na inexistência de um marco temporal claro para a demarcação de terras indígenas uma ameaça à propriedade privada. Porque sem uma data clara, qualquer terra, qualquer propriedade, inclusive propriedades urbanas, estão sujeitas amanhã a serem classificadas como terras indígenas e a propriedade é então transferida para a União. Como é que a senhora espera que seja solucionada essa questão do marco temporal? Olha, Mota, eu penso que passou da hora desse assunto estar na mesa e ser resolvido. Hoje nós temos dois caminhos aí. O Supremo fazendo um julgamento sobre marco temporal em Santa Catarina, que é um absurdo, porque você quer resolver uma injustiça cometendo uma maior. Então, é injustiça com injustiça, não dá para entender. Mas o Congresso é um pouco responsável por isso, porque quando não colocou esse assunto na pauta e não votou, não pôs o dedo na ferida, porque é um assunto delicado, né, nós deixamos aí todas essas interpretações. Agora, passou pela Câmara, o PL 490, ele está no Senado, já passou pela Comissão de Agricultura. Depois da manhã vai ser lido na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Eu espero que a gente tenha voto lá para ganhar. E aí tem que ir para plenário. E aí você resolve um problema que é a tal data. Porque não dá para deixar solto. Então, você é 88? A Constituição foi clara com isso. Tem pessoas que teimam em dizer que não, mas a Constituição foi clara. Inclusive, nas disposições transitórias, deu 5 anos para o governo resolver, homologar, regulamentar, colocar, enfim, as pessoas que estavam até 88 na posse daquela terra, seja indígena, seja produtor rural, que eles tivessem a segurança jurídica de estar lá. O problema de Santa Catarina é uma tristeza. São 200 e tantas famílias, né, de pequenos agricultores de 16 hectares a 24 hectares, que estão desesperados, porque acham que vão ter que sair das suas terras. E o pior, eles dizem, aqui não tinha indígena, na época que nós chegamos. Sim. Indígena tinha no Brasil inteiro. Que são os imigrantes que vieram da Europa para ser o pequeno produtor lá. Exatamente. E que compraram, né? E que compraram. Trabalham anos, né? Produzindo. No sul, tem gente com escritura de mais de 100 anos. No 100 sul, anos. os imigrantes do sul, eles tinham a terra lá, eles tinham que pagar, tinham um tempo para pagar. E os que vieram para São Paulo foram funcionar, trabalhavam nas fazendas que já tinham do café. Então, e os caras estão com medo agora, que falam, não, isso aqui é de índio, não é mais vai teu. perder a terra. Tem até placas sendo colocadas antecipadamente, que é muito ruim, gerando aí uma comoção naquela comunidade que nos preocupa muito. Esse assunto é um assunto seríssimo, é um rastilho de pólvora. Isso pode tirar a paz do campo.
eu venho insistindo com isso, mas eu acho que esse assunto começou a ser pacificado, né? E depois, o marco sendo 88, não impede de que, se alguma injustiça foi feita porque alguém foi retirado à força de um lado ou do outro, o governo pode fazer o pagamento, né, e comprar, indenizar essa terra e devolver ou comprar, trocar, para que aquelas pessoas possam continuar as suas vidas, tanto indígenas quanto produtores. Então tem muita balela, tem muito terrorismo em cima disso, mas eu acho que, se nós conseguirmos votar isso, vai apaziguar e nós vamos virar a página. Os indígenas têm que ter saúde boa, têm que ter educação boa, têm que ter o que eles querem, o que eles desejam. Aliás, mas tá lá no Supremo, mas tá no Supremo lá, eles estão. Então, no Supremo. Mas como é que a votação do Supremo está muito esquisita. Então, mas como é que o Supremo agora está brigando com o Senado? É isso? Pois é, tem hoje... duas. Tem meio uma coisa meio esquizofrênica, né? Uns caras precisam precisa colocar lá em Brasília, como é que chama que põe na caixa d'água lá para acalmar a população. Rivotril. Não. Põe na caixa. Não é lítio. Lítio. Põe em caixa d'água. Isso antigamente eles punham na penitenciária. Na caixa d'água eles punham lítio, aí fica todo mundo calmo, todo mundo nervoso lá. Talvez esse seja o problema, a caixa d'água de Brasília. Vamos pensar no caso. Mas eu acho que nós vamos caminhar. A votação do Supremo não impede que o Congresso vote, porque ali é a casa dessas discussões. É ali que nós temos que legislar. O Supremo, ele é provocado por alguma ação de algum partido, enfim, de alguma associação, de alguém. Mas a casa onde esse assunto precisa passar a ser resolvido é no Congresso Nacional. Já passou pela Câmara, agora pelo Senado, e eu espero que ela se encerre no Senado Federal. Boa, o MST ele quer falar agora. Então, eu queria falar dessa questão do MST, se realmente, assim, se teve realmente essa invasão do MST na sua fazenda, e o que a senhora achou desse imbróglio todo que foi a CPI do MST, de vários casos que foram relatados, alguns outros que não foram colocados de uma maneira que talvez ficasse clara aí para a população. Queria saber a opinião da senhora sobre isso. Eu acho que esse foi um erro desse governo. Quando chegou, né, ele não assimilou que o agro não estava muito feliz. Então, ele apoiou o MST. Eu não sou contra o MST como uma organização, uma ONG, né? Mas eu sou contra o MST que invade terra. Isso é crime. Então, eu acho que o governo nunca poderia ter dado nenhuma declaração a favor de invasão de terra. Exatamente. Porque isso é crime. Está claro na nossa Constituição sobre o direito à propriedade privada. Na minha propriedade houve uma tentativa, não foi uma invasão, não era MST, era um movimento dissidente local ali. Eu acho que queriam chamar atenção, mas no meu estado, o meu governador não admite invasão de terra de espécie nenhuma. Então foi tirado imediatamente, enfim, não tive nenhum dano naquele momento, a não ser uma preocupação, porque quando você é uma pessoa pública, as coisas até tomam uma dimensão diferente. Mas foi muito tranquilo. Olha só, agora quero fazer uma pergunta para minha nobre, na época, ministra, tá certo? Saudades da senhora, Tere. O negócio é o seguinte, eu queria saber da vossa pessoa, que você sabe muito bem, antes de me colocarem como inelegível... Ele não fala vossa pessoa. Lógico que fala, aqui é respeito. A liturgia aqui, tá certo? Ah, tá bom. Desculpa, presidente. Então, quer que eu fale formal? Não. Pode. Você sabe muito bem que antes de me deixar inelegível, já ventilavam seu nome em grupos de WhatsApp para 2026. Isso é verdade. Você sabe muito bem. E o Tarcísio aqui... Tá certo? Ele já disse que 2026 ele quer reeleger. Quero saber da sua pessoa. Se a gente chegar a conversar direitinho, toma a frente aí pra 2026 ou não? Tem coragem, Tere? Ele me chama de Dona Tetê. É Dona Tetê. É Dona Tetê. Isso aí é outra coisa, mas tá certo. Bom, é claro que eu acompanho, me sinto honrada de ter o meu nome volta e meia colocado aí nesse rol de presidenciáveis, mas a eleição de 26 está muito longe ainda. Primeiro ela tem que passar por 24, eu acho que nós temos aqui que ter resultados, a direita tem que estar unida
no Brasil todo, né? E aí eu acho que depois dessa eleição, alguns nomes vão surgir. Ter coragem eu tenho. Agora, eu não sou candidata de mim mesma. Eu tenho que, né, assim como os outros também não serão. Então, eu acho que a gente tem que olhar 2026, mas pensando agora primeiro em 2024. Tá certo. Uma coisa que o Bolsonaro fez bem foi o gabinete, né? Sim. Os ministros. O gabinete foi muito bom. O Bolsonaro, ele escalou bem. Ele não sabia direito o que fazer. Ele falou, pô, preciso colocar... Gente, e deu sorte técnicos, no gabinete, né? É. Porque criou um monte de lideranças. Por exemplo, a Tereza Cristina, ninguém conhecia. O Tarcísio, ninguém conhecia. Foi o Bolsonaro. Foi uma coisa boa que escalou, né? Que foram pessoas novas, né, na política. O presidente Bolsonaro, ele, quando convidou, quer dizer, eu nem fui convidar, ele pediu à Frente Parlamentar da Agricultura, da Agropecuária, que indicasse um nome. E foi o meu nome indicado pelos meus pares, porque eu era presidente da frente, naquela ocasião. E aí, ele pediu que a gente mandasse 3 nomes para ele, e aí, enfim, colocaram o meu nome e ele fez essa opção, né? Que nem me conhecia direito, né? Mas o presidente Bolsonaro, ele procurou, como ele, na formação do gabinete dele, ele procurou colocar pessoas que tinham o perfil técnico. Isso. Então, Paulo Guedes, economista. Sim. Tarcísio, engenheiro. Né? Tereza, agrônoma. Médico, na saúde. E por aí ele joga na posição certa. Ele jogou as pessoas na posição certas. Acertou com uns, errou com outros, então, como todo governo. Mas aí vê como é que o Brasil... Porque o Brasil, cara... 6 meses que o Brasil tiver uma segurança politicamente que não tenha muita treta. 6 meses no bem já é um Chile. Sim. Já ganha um Chile. Cada 6 meses que aqui... Mas não. Sempre tá um terceiro turno... Desde 2013... Tá um terceiro turno... Sempre com treta. E vai continuar. Sempre não sei o que. Agora querem derrubar o Bolsonaro. Aí é a joia, é o relógio, agora é o filho. Ô, meu menino, 04. Agora pegaram o 04. Pegaram o 04 de 4. Então é uma coisa que não vai, fica encalacrado, né? Fica aquela coisa que não vai. Quando é que vai pra frente o ministro? Eu, como brasileira, e tenho certeza que vocês todos aqui, todos que nos assistem, nós queremos que o Brasil vá bem. Porque se o Brasil não for bem, é ruim para nós, tá? Independente de quem está... Mais ou menos, né? Tem uns que a gente sabe que não vai dar certo. A gente já viu. Tem uns que estão há 30 anos que a gente já sabe, já viu esse filme. Já conhece como termina. Mas assim, eu acho que o Brasil tem que parar de perder oportunidades, né? Nós temos um país uma potência, é uma potência enorme esse país de riquezas, né? Nós temos um subsolo, esse é um outro ponto, que nós vamos ter que pôr o dedo na ferida, definir um marco da mineração. Ninguém quer falar sobre isso. Olha, o Canadá, a Austrália, os Estados Unidos, vários países importantes do mundo vivem, grande parte da sua receita vem da mineração. Sim. Mas com regulamentação. Nós precisamos regular a mineração, né? E tem alguns outros pontos que a gente teima em continuar não resolvendo, e aí vira sempre essa confusão toda. O Brasil precisa parar de perder oportunidades. Uma outra coisa que falo, desculpa, é da governabilidade. Na época do Bolsonaro, que ele tinha que ter governabilidade. O que você acha da governabilidade agora com o Centrão, que é sempre você troca um cargo por muito dinheiro? Qual que é a tua opinião? Não fala assim, que eu sou do PP, né? Mas, então, se você for lá no partido, se for pesquisar... Não, mas deixa eu te dizer. O governo precisa ter base, né, qualquer governo, para aprovar matérias, porque senão fica sempre nessa negociação no bom sentido. Enfim, vamos pensar sempre no bom sentido, para poder fazer a aprovação de medidas que são importantes, porque se não aprovar, não governa. Né? Porque senão não vai para frente. Por que a gente tem lá o Congresso para votar? Então, eu acho que o governo está tentando fazer a parte dele, cooptando. Mas hoje de manhã eu ouvi o líder do Republicanos, dando uma entrevista, e tenho ouvido o presidente do meu partido, Ciro Nogueira, que o PP é independente. A Câmara colocou um ministro lá agora, mas isso não quer dizer que a gente vai votar fechado com o governo.
Então, eu acho que aí é muito mais uma preocupação do governo do presidente Lula em criar essa governabilidade do que dos partidos que estão lá. Eu tenho votado, procurado votar sempre de acordo com a minha consciência do que eu acho que é bom para o país. Né? Boa. Então, mas aí perde pro canhoteiro. O canhoteiro, você sabe. Você sabe, ministra, o canhoteiro é danado. Ele é danado. Ué, não estaria porque no eles votam terceiro junto. mandato. Eles votam sempre junto. Não interessa. Não interessa a pauta. Não interessa a pauta. Ninguém larga a mão de ninguém. Eles votam junto, A gente não, a gente fica nessa de não pensar, vai ser bom do Brasil, vai ser. O break, olha lá. Tem que fazer o break aqui, ó. Delari, fica bravo, Delari. Break pro Centrão. Então faz o break pro Centrão aí, ó. Break pro Centrão. Vou aceitar. Vai lá, Reginaldinho. Senadora. Mas a gente continua aqui com a programação, você que está na TV, você que está... Aliás, muito obrigado pela grande audiência. Agradecer a ministra aqui, está dando uma grande audiência ao programa hoje. Pois não, Senadora, Sam. em relação à reforma tributária, especificamente no agro, o que ela traz de benefício, de malefício? Qual que é o posicionamento disso? Porque eu já vi gente do agro falando que vai ser bom, falando que vai ser ruim. Eu ainda não fiz um entendimento para o setor. Mas queria a sua opinião como senadora e especialista no agro. Bom, ela quando começou a primeira versão na Câmara dos Deputados, ela era muito ruim para o agro. E aí a frente parlamentar entrou em campo, porque se ela é ruim para o produtor, o repasse vai chegar no consumidor, vai ter aumento de preço dos alimentos e o Brasil ia ficar menos competitivo também em relação a outros países do mundo que, na sua grande maioria, taxam em zero o agro. Tá? Então, foram feitas várias conversas, vários debates e nós conseguimos, então, que o agro tivesse uma alíquota diferenciada de 60%. Então só pagará sobre 40%. E assim mesmo, você tem algumas variáveis, é uma coisa meio difícil de explicar, mas assim, aqueles que têm uma receita até 3 milhões e 600, eles vão estar no Simples e estão fora dessa reforma, né? Os que a exportação também ela fica fora, porque você vai creditando, chega lá, você não exporta impostos, então você também, a exportação está fora. A nossa preocupação é saber se esses 40%, dependendo das alíquotas, né, quanto isso vai dar de imposto em relação ao que se paga hoje. Sim. Se ficar igual, está neutro, ok. Agora, a nossa preocupação é ter essas simulações. Vai ser mais. Mas tem a questão também tem alguma dúvida? A cesta básica foi zero. Isso foi um grande avanço, porque isso você acaba não penalizando a população mais vulnerável, né, que compra a cesta básica. Então, a cesta básica também está garantido que vai ser zero. Então, eu acho que para o agro a reforma não é de todo ruim, né? Mas essa reforma ela está muito complicada em outros setores. Eu tenho acompanhado na comissão de assuntos econômicos e na CCJ, nós temos tido muitos debates, ouvido especialistas contra, a favor, do meio, enfim, e não está fácil sair. Por quê? Porque é um país tão diverso como o nosso. Você ter 3 alíquotas, 4 alíquotas, é ruim ter muitas alíquotas, mas também você vai deixar muitas coisas fora. Então, é uma reforma que ela ainda... eu não sei se a gente consegue votar em outubro. Reforma ruim. Reforma com engenheiro é ruim. Senador, eu queria fazer... Se você pensar, nós pagamos 5 meses de trabalho. Isso aí já é sabido. 5 meses de trabalho pra carreta furacão. E não devolvem nada pra gente. Pra cama boa, pro avião. Aviãozão não novo. É pro pobre. Não, jamais. E vem essa conversa. Aqui tem um monte de progressistas. Vocês não olham para... Não é pro pobre, não. O pobre tá aí desde que é pobre. O que o Brasil precisa... Você pega 2 exemplos. Pega a Embraer, que a gente tava falando. Pega a Embraer, que o governo não se mete muito, deixa concorrer com o mundo. Pega a Embraer e pega o agro. É 2 coisas que funcionam. Pega a Embraer e pega a Embrapa. São as 2 joias também. da coroa. Isso, a Embrapa também. Vai acabar com ela, mas A Embrapa também, que é a Embrapa, que não tem muita politicagem e tal. Você vê, são coisas que funcionam, no mundo. Agora, ficar com esse negócio... Papinho.
Esse papinho é nós que vamos ter que pagar o imposto. Queria perguntar... Tá bom, gordão? Não adianta você ficar... Você vem de bermuda aí achando que a vida tá fácil. Ô, senador, eu queria perguntar para a senhora a respeito da PEC que o Pachecão apresentou para criminalizar o porte das drogas, né? Isso daí foi uma resposta ao Supremo que decidiu legislar. Eu queria saber a sua opinião a respeito dessa PEC e a respeito do Supremo querer legislar. Se a senhora acha que tem que puxar para si esse protagonismo, porque o que a gente está vendo é isso, é o Supremo discutindo coisas que não diz respeito a eles. Queria saber a sua opinião a respeito disso. Eu acho que está na hora de cada um voltar para a sua respectiva caixinha. Eu acho que nós precisamos de uma concertação no Brasil entre os poderes, né? Quem tem que legislar é o Congresso, Sim. Câmara e Senado. O Supremo tem que ser o guardião da Constituição e tem que ser uma só Constituição. Certo, né? Exatamente. Nós temos uma Constituição. Se quiser mudar, vamos ter que fazer uma nova Constituinte. Né? E nós temos que... o Pacheco é uma resposta, sim, até porque aquela casa já tratou desse assunto 2 ou 3 vezes. Então, abrir novamente essa discussão... eu sou contra a droga, qualquer tipo de droga, seja maconha ou outras drogas. Nós temos que ver, tem situações que precisam ser revistas, mas eu acho que não tinha que mexer na lei. Então, o Pachecão, nosso presidente, colocou, eu acho que ele colocou as coisas onde já deveriam estar há muito tempo. Mas como que faz no caso, por exemplo, o Ives Gandra falou que quando o Senado ou seja, os deputados não querem colocar em votação, eles já estão legislando, ou seja, como representante do povo, já diz que assim, não vão colocar isso em pauta porque já está discutido, a gente acha que isso não deve mexer. Como fazer então, sempre, a senhora falou, no caso de já foi discutido, sempre agora, quando o STF colocar algo em discussão, o Senado vai ter que colocar na frente o carro para falar assim, peraí, isso aqui já foi, como que pausa isso? Como que dá um basta? Eu acho... Eu tô com... nós vamos ter agora, vamos ter a mudança da presidência do Supremo, agora no final do mês, e eu espero que a gente tenha agora, vamos dizer, um momento de mais harmonia entre os poderes, né? Porque realmente não dá para cada vez que... Mas nós temos que... Tem uma coisa aí que a gente fala do Supremo, mas ele é provocado. Então, o que precisa acabar um partido de minoria não ficou feliz com a votação, vai lá e entra com algum tipo de tapetão, é o tapetão. Então, é isso que precisa. Eu não sei como fazer isso, mas isso está sendo pensado, tem grupos estudando isso no Senado, na Câmara, porque eu acho que essa harmonia trará tranquilidade para o país. Tem que ser, então, não dá para cada espasmo que tiver, a gente ter que todo mundo se movimentar e nós precisamos e o doutor Ives, o nosso querido Ives Gandra, tem toda a razão. Às vezes, não votar já é legislar. Exatamente. Senadora, agora esse negócio das drogas aí, você tem que aprender com o erro dos outros. Por exemplo, a França. Exato. França liberou. Hoje em dia estão pedindo para endurecer a regra para droga. E aí é o seguinte... Se o Brasil vai nessa, vira narco também. Igual Colômbia, igual México. Aí não pega mais, ministro. Já era. Porque não dá para você legislar o usuário, né? E não legislar a venda. Porque e aí, como fica? Né? Tem um desequilíbrio nisso. Então, eu acho que é um assunto delicado e eu acho que o presidente Pacheco fez muito bem em colocar uma... Senadora, a senhora Pacheco meio devagar, esse país. Ele tem aquela cara. Ele tá sempre assim, ó. Mas parece ele o Fível. A senhora é de uma inteligência e de uma competência que a gente... O senador Boquinha. Boquinha do Acre. Como paulista... Comendador Boquinha de agrotóxico. Como paulista, a gente queria fazer um pedido especial à senhora. De repente... Maconha. Se o Tarcísio não pode, cara. Cannabis. Se o Tarcísio for tentar a reeleição e aí, de repente, esperar mais 4 ou 6 aninhos, ou se ele resolver sair para presidente, só não quer vir cuidar de São Paulo, não, ministro? Nossa Senhora. É um pedido especial. A senhora não gostaria de ser governadora do estado de São Paulo? Não, eu não tenho competência para... ministra. Seja humilde. Bom, eu sou meio paulista, minha mãe é paulistana. Mas, olha, falta isso. Eu acho que eu fico tão feliz do Tarcísio estar indo tão bem aqui em São Paulo. Por isso. Né? E a gente espera que ele continue a senhora toparia?
Eu acho que isso é uma conversa longe, né? Nunca pensei, nunca passou isso pela minha cabeça. E 26 vai ser presidente, pô. Mas se o Tarcísio sair pra, de repente... Não vai, não. Não vai. Estão falando, é que você tem uma humildade mesmo no coração, mas que o Bolsonaro colocou e ventilou o seu nome foi falado junto com a Michele Bolsonaro. Você de vice. Você sabe dessa história, mas ela falou, é pra olhar pra frente. Aliás, é muita bucha, né? O que vale é a pesquisa, né? Pesquisa. A pesquisa caiu, subiu agora. Subiu de quanto? De 79 para 66. Então, o otimismo de quem... O otimismo progressista. Vamos chamar de progressista. É bonito, fica mais bonito. Os progressistas, quando estávamos no novo governo, eles tinham 79% de otimismo. Agora subiu para 69. 66. Subiu para 66 o otimismo dos progressistas para o atual governo. Assim vai bem, vamos lá. Né? Você acha que esses próprios aí, porque muita gente fez o L embaixo da mesa. Opa. Isso que foi. Porque não faz gracinha, não. Não faz gracinha, não. Porque é o seguinte, e vai ser quem vai pagar o preço. Né? Quem fez o L embaixo da mesa, que fala, pouco importa, é 2 porcarias. Exato. Pelo menos os limpinhos. Ele, né? Isso. Aí é o seguinte, vão ter que pagar agora, pagar um preço caro para isso que está acontecendo, né? E quem talvez fez e quem não fez, vai pagar igual. Vai pagar igual, exatamente. É igual o break. O break, todo mundo paga o break. Então, quer dizer, essa eleição para prefeito vai ser muito importante para a direita. Porque eu acho que nunca vai se fazer tanto prefeito conservador do que já boa. Essa é a sua a minha visão é essa. Eu concordo com você. E eu acho que a direita precisa agora estar unida, né? A direita, na verdade, estava adormecida. Ela acordou há 5 anos atrás. Né? Então agora nós somos... Outro dia até ouvi uma boa reflexão sobre isso. Que a direita ainda é muito jovem no Brasil. Sim. E esse período agora que nós estamos passando é de amadurecimento. E por isso que eu disse que 26 passa primeiro por 24. Pois é, eu concordo com você. Sim. É jovem e juvenil também, né? A direita tá jovem e juvenil. Verdade, concordo. Porque o que a gente vê também aí, olha... Precisa amadurecer bastante, como a senhora falou mesmo, porque tá muito juvenil. Mas e se não vê Mas você é muito radical. Eu não sou radical. Você é direita gorda. Eu não sou. Direita gorda é muito radical. Eu não sou radical. Eu não sou radical. Muita lasanha. Não, eu sou mais... Isso não vê a resposta da direita, de repente, mas vem, pra prefeitura. vem. Também tem um lado negativo. Pode escrever. Pode escrever. Mas tá esquisito. Pode escrever, porque eu acho que as pessoas que fizeram o L embaixo da mesa, elas estavam com a cabeça em 2002. Entendeu? Com a cabeça lá atrás, achando que não era assim. Mas veio uma carreta furacão que ninguém esperava o tamanho da berinjela. Mas veio uma berinjela, né, ministro? Você com todo respeito. Você que é do agro. É a mandioca. A berinjela. Você não sabe, né? Que você não espera, né, que a berinjela vai crescer nesse tamanho. Aí o povo falou, nossa, eu não queria essa. Eu queria aquela. Porque a berinjela... Quando é a berinjela, que é do Pão de Açúcar. Sim, a clássica. É uma berinjela. A gente já conhece. A berinjela, quando você planta sem o incentivo do fertilizante, é uma berinjelinha simples. Humilde. Singela. Eu já tive horta sem... Tem um tomate pequeno. Sim, ela é fraca, meio enrugada. Mas veio uma berinjela e o cara vai... Santa Luzia. É do Santa Luzia. Aí o cara vai pensar agora na eleição. Desculpa a brincadeira tão grossa. Eu vou até pedir pro nosso querido Mota fazer outra pergunta elegante. Elevar o nível. Por favor, Mota. Senadora, já que a gente tocou no tema das drogas, a mesma turma da esquerda que quer liberar as drogas vive atacando o uso de defensivos agrícolas. Mas existe agricultura moderna sem uso de defensivos? Que bom que você me fez essa pergunta. Aí, ó. Muito bom. Mandei por ele. Não existe. E dizer o seguinte, as pessoas demonizaram esse tema, né? É a mesma coisa que um remédio humano novo. Nós estamos fazendo uma nova legislação, né? E os remédios a mesma coisa.
Você todo dia aparece coisa nova, coisa mais moderna, que cura melhor, com menos efeitos colaterais. É a mesma coisa com os defensivos agrícolas, que eu espero que na nova lei agora, que nós também estamos em vias de aprovar no Senado Federal, se chame pesticida, porque pesticida é o nome internacional, é o nome acadêmico para isso, né? Então, que a gente possa aprovar para modernizar a linha de produtos que o Brasil tem, né? Essa fila andar e você ter produtos mais modernos e que possam causar menos mal, porque causam mal se forem mal aplicados. Não existe remédio em dose errada, não mata? Claro. Defensivo agrícola ou pesticida é a mesma coisa. Então, demonizaram, né, esse assunto como se fosse um assunto de esquerda ou de direita. Esse assunto é um assunto técnico, é um assunto importantíssimo para as agriculturas do mundo e para o Brasil, que nós temos um clima tropical, é mais importante ainda. Eu quero dizer que quando eu estive no Ministério da Agricultura, eu aprovei também para a agricultura os bioinsumos, que são defensivos biológicos, não químicos, biológicos, que são tão importantes, mas não são suficientes ainda para usar em tudo. Cada um tem o seu uso, a sua hora, o seu lugar. E nós aprovamos, quando eu estive no Ministério da Agricultura, 367 novos bioinsumos para serem usados na agricultura brasileira. Agora, nós aprovamos a lei dos bioinsumos na Câmara, no Senado, né? E agora ele vai voltar para a Câmara e eu espero que seja aprovado também para ter a regulamentação. Nós precisamos das duas linhas, dos defensivos ou agrotóxicos ou pesticidas usados de maneira correta e os mais modernos do mundo, porque a nossa agricultura requer esses produtos para produzir cada vez mais com melhor produtividade e melhor garantia da segurança alimentar do nosso povo. Isso é que é importante. Você sabe que eu penso, quando tem esse negócio, tem essa briga, um fala que não sei o que vai matar a humanidade. Eu penso que eu gosto de planta. E eu tenho a cochonilha. Cochonilha? Cochonilha é um pulgão. Sim. Que tá numa plantinha. Vai destruir essa cochonilha. Assim, é difícil, porque ela volta. Aí eu fico pensando no agricultor que quando chega perde a safra inteira. Perde a safra inteira, né? Então se você... a cochonilha... Isso é um inferno. Vamos dar um vaso com cochonilha para cada um canhoteiro que fala do negócio, só para destruir a cochonilha. Certo, Zuzu? Exatamente. Senadora, muito obrigado. Você é uma simpatia de pessoa. Por isso que o Bolsonaro te chamava de... TT. Dona TT. É pela simpatia. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, viu? Agradecer a Paulinha que trouxe. A gente está querendo trazer você aqui há muito tempo. Pô, obrigado por você ter vindo. Eu gostei muito obrigado e tenho aí um ótimo programa pela frente. Obrigado. Valeu. É isso aí. E boa sorte lá em Brasília. Muito bem. Ó, vou passar o site aqui para você poder acompanhar nas redes sociais. Tereza com Z. Tereza Cristina MS.